Pessoal, bom dia, né? Dando prosseguimento à nossa aula aí de metodologia, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a parte de patentes. Na verdade, essa é a nossa última aula expositiva, vamos por assim. Depois nós vamos fazer a avaliação, a prova, e depois nós vamos ter a apresentação dos seminários dos projetos. Provavelmente depois do dia 16, né? A prova dia 16, e depois, no dia 23, a gente começa a apresentação dos projetos para a gente terminar o semestre. Bom, então a aula de hoje serão as patentes de invenção. O que é uma patente? Todos vocês já conhecem uma patente? Acredito que sim. No Brasil, as patentes são menos divulgadas, né? A gente tem uma divulgação menor de patentes e tudo mais, né? Até na própria mídia e tudo. Mas em outros países, as patentes são bastante divulgadas e tem tido muito interesse, e as empresas, né, têm as patentes como as patentes são muito bem, protegem os pesquisadores, né? E se tem vamos dizer assim, um valor muito grande para as patentes. Por quê? Porque é essa interação entre a universidade e as empresas que têm interesse na compra dessas pesquisas, dessas patentes. Então, por isso que é interessante aí a questão da patente. Então, o mundo todo, né, ele tem visto com muito bons olhos as patentes, e essas interações é um momento que pode ser valorizado o trabalho do pesquisador dentro da universidade. Então, nessa aula de hoje, nós vamos falar como se escreve uma patente, onde se deve depositar uma patente. Nós vamos falar um pouquinho também de direitos autorais, aonde que vocês vão depositar os direitos autorais, né? Vamos comentar um pouquinho aqui. Então, como proteger o trabalho de vocês caso esse trabalho seja uma patente? E quando esse trabalho vai se transformar realmente numa patente? Ok? Então é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui, né? É uma parte básica, mas que eu acho que já vai dar uma noção muito boa para vocês aí. Bom, o que ocorre no mundo hoje, né? Hoje nós temos os Estados Unidos, que eles depositam em torno aí de 250 mil patentes por ano, ou até mais, tá? Então, os Estados Unidos é um local que realmente tem muito essa cultura também. Até a própria população, eles desenvolvem qualquer coisa, uma tampa diferente para a cozinha, um ralador diferente, eles vão lá e patenteiam. É a primeira coisa que eles fazem, né? É a cultura do povo americano. Por quê? Porque eles sabem que com isso eles podem ganhar dinheiro, podem vender o invento deles e ganhar dinheiro com a patente deles, essa nova invenção deles. Ok? Depois nós temos o Japão, a Alemanha, que são países que fazem muitas patentes, e o Brasil tem figurado aí em próximo a 30º, 27º, 30º lugar, com em torno de 500 patentes por ano. É pouco? Realmente é pouco. Perto dos Estados Unidos, se você for parar para pensar, né, a gente tem aí um universo bem inferior de patentes, né? Então quase 250 mil patentes a mais, né, nos Estados Unidos por ano. Se você pegar isso em 4 anos, os Estados Unidos patenteiam 1 milhão de patentes em 4 anos, né? Enquanto a gente aqui fica em torno de 2 mil patentes. Então, menos de 1%, né, dessas patentes aí, menos de 0,2%. Então, muito pouca patente por ano, tá? Muito pouco mesmo em relação aos Estados Unidos. Mas por que que isso ocorre, né? Isso até eu vou passar como uma atividade para vocês. Quem tiver interesse de procurar mais informações e tal, fica à vontade para buscar aí e, e responder essa pergunta. Mas é basicamente pelo seguinte: primeiro, é a cultura do povo, como eu falei para vocês. O americano, qualquer novidade que eles tenham, eles vão lá e patenteiam, ok? Segundo, é o próprio recurso que é dado pelas empresas privadas para as universidades. Então, lá se faz muito mais financiamento privado, né, de pesquisa do que, por exemplo, financiamento público. Muitas vezes o público não tem muito interesse nessas patentes, ok? E lá a própria empresa pública, o próprio governo, ele tem muito, valoriza muito o pesquisador que faz a patente, pagando inclusive abono de salário e tudo mais, ok? Então a pessoa que faz a patente, ela tem esse valor,
ok? Então o pesquisador que deposita uma patente, ele tem valor, ok? O que aqui no Brasil nem sempre ocorre, né? Então você faz uma patente e para isso o governo praticamente não valoriza em nada, ou muito pouco. Na verdade, por exemplo, na pós-graduação, um artigo publicado vale muito mais do que uma patente muitas vezes. Até na contagem de pontos para pós-graduação, alguma coisa assim. Tá? Então o Brasil ainda não tem, o próprio governo não tem muito essa cultura de fazer patentes, de realizar ou apoiar pesquisadores em patentes, ok? E já nos Estados Unidos já é diferente. Então seriam basicamente esses três motivos: a cultura do povo, os financiamentos privados dentro das universidades são muito maiores, os volumes, e também a valorização do público. Nós temos aí exemplos, né, pessoal, de órgãos públicos que desenvolveram produtos e que não tem praticamente, não ganham nada por isso. Então eu até comentei com vocês aí a questão da soja, o melhoramento que foi feito, ok? Com materiais, por exemplo, o feijão carioca, que é o feijão mais consumido no Brasil, ele foi descoberto por uma empresa pública, que foi a CAT, né? Lá de São Paulo, a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral de São Paulo, foi um pesquisador de lá. E isso para a CAT basicamente não gerou nada, nenhum tipo de defesa de nada, né? Vamos dizer assim, de proteção de cultivares, nada. Foi doado para empresa privada e a CAT não ganha nada por isso. Então isso é uma coisa que acaba, às vezes, a empresa. Hoje a CAT está em dificuldades financeiras, né? E ela foi o órgão que desenvolveu o feijão o carioca, né? Que muitas empresas ganham em cima aí, é consumido por 70% da população brasileira, e quase ninguém sabe disso, né? Muita gente lá em São Paulo mesmo fala, vamos fechar essa CAT que não tem valor. E às vezes não sabe disso aí, ok? Então outros inventos que foram realizados, coisas que foram descobertas, a gente tem aí a USP agora desenvolvendo aí respiradores, estão sendo doados para o governo, ok? Então, como se pensa a empresa pública no Brasil, é muito mais como um apoio para as empresas privadas e praticamente não se cobra esse custo a mais, ok? Não sei se está certo ou se está errado, é uma discussão que a gente pode fazer depois, ok? Mas o quadro hoje de patentes no Brasil realmente é bastante baixo e são poucas patentes que saem. No Brasil, basicamente, o que sai de patentes vem de onde? Das universidades, ou da Embrapa, ou de outros órgãos públicos aí, CEPLAC, ou, né, outros órgãos do governo federal. Ok? Então, a população mesmo quase não faz patentes. Ok? Então é por isso que as patentes acabam ficando em minoria no Brasil. Ok? Bom, então isso aí vocês podem dar pesquisar um pouco mais e verem como que é esse mercado, como que ocorre isso aí. Beleza? Então, para verificarem aí o porquê que essas patentes saem, são poucos depósitos de patente no Brasil. Quando a gente fala de publicação de uma patente, a gente fala depósito, tá? Então, quando a patente foi depositada, é diferente de um artigo que ele é publicado, ok? Quando se deposita uma patente, você tem um período de sigilo, que é em torno de 18 meses. E depois ela também é publicada, mas é publicada na revista do INPI, do Instituto Nacional de Patentes Industrial. Ok? Vocês depositam a patente, se paga um valor, né, o valor de depósito, depois tem valores de anuidade, tá? Então tem uma série de custos aí que, quando é no órgão público, normalmente a própria universidade paga, ou às vezes parte o pesquisador paga uma parte, ok? Quando é o artigo, vocês pagam só de uma vez, né? E as anuidades, às vezes a universidade paga, ou um órgão de pesquisa paga, FAPEMAT, FAPEMIG, ou parte o pesquisador paga também, ok? Bom, então vamos lá. O que seria uma patente? O que é uma patente? A patente, pessoal, nada mais é do que o título de propriedade temporário, tá? Sobre o quê? Sobre uma invenção, sobre algo novo que vocês vão desenvolver, ou um modelo de utilidade, ou um aditivo de invenção, tá? Que nós vamos explicar também para vocês isso aí. Esse título, ele é outorgado pelo Estado. Então é a mesma coisa que um cartório, só que é um outro órgão, é o Instituto Nacional de Patentes Industriais, o INPI, tá? Se vocês forem ter um título de propriedade,
Se for um bem, uma casa, um terreno, vocês vão no cartório. A patente vocês vão aonde? No Instituto Nacional de Patentes Industriais, tá? Então é um título otorgado aos inventores, autores, né, de pessoas físicas ou jurídicas, né, por exemplo, a universidade, né? Então vocês vai ter o inventor, vai ter o detentor, que normalmente é a universidade, tá? Desse título. Ou uma empresa privada também, né? Vai ter o inventor, ou o dono da patente pode ser uma empresa privada, tá? Com esse título, a empresa, né, ou o inventor tem o direito, né? Ele tem o direito de detenção dessa patente. Então a patente seria dele, tá? E o que ele pode fazer com essa patente? Ele pode, por exemplo, impedir que terceiros venham a comercializar, tá? Ou vender a própria patente, ou comercializar um produto, ok? Produzir, tá? Colocar à venda, né? Comercializar. Importar esse produto também. Vamos importar aqui no Brasil. Eu vou importar, tem que importar da pessoa que tem a patente lá fora, tá? Então é um título de propriedade, ok? Onde ele tem a posse dessa propriedade aí, mas em termos comerciais. Entendeu? Então vai vender se tem a patente, tem alguém que é dono, vamos dizer assim, da patente, né? Então você tem que vender ou comercializar só com essa pessoa aí. Então é esse título de propriedade. A gente teve até um caso no Brasil, né, da castanha do Pará, né, que foi patenteada por japoneses e a gente não pôde mais utilizar o nome castanha do Pará. A gente tem que falar castanha do Brasil, ok? Senão tem que pagar os royalties, né, que é um valor por essa patente, ok? Bom, então a patente, quando vocês fazem o depósito da patente, ela fica por um período em sigilo. E vocês também não podem fazer a publicação do artigo por esse. Na verdade, antes do depósito. Né? Vocês não podem fazer a publicação do artigo antes do depósito. Quando vocês depositarem, vocês podem enviar o artigo para uma revista. Tá? Se vocês fizerem a publicação do trabalho antes do depósito, aqui no Brasil a gente tem um período que chama período de graça, que é de aproximadamente um ano. Então é um período que vocês podem publicar, né, antes de ser depositado, em torno de um ano, ok? Mas o ideal mesmo é que vocês não utilizem esse período de graça. O ideal é que vocês façam o depósito, ok, da patente e depois façam a publicação, ok, numa outra revista. O que acontece? Depois de 18 meses sai o trabalho na revista do INPI, ok? Então pode ser feito aí. Mas vocês podem publicar numa revista científica também após o depósito da patente. Ok? Muitas vezes o artigo sai até antes do INPI. Mas se vocês já fizeram a publicação após o depósito, não tem problema nenhum. Se foi feita antes, tem o período de graça, que é em torno aí de um ano. Mas o ideal é que vocês primeiro sempre façam as patentes. E depois vocês vão realizar a publicação do artigo, ok? Bom, a patente, ela fica, vamos dizer assim, durante esses 18 meses, ela fica em sigilo até que ela seja publicada no INPI. O que é interessante? Vocês vão ter a proteção do seu trabalho ou do seu produto, alguma coisa assim. Só que o que normalmente ocorre? Muitas vezes a patente, a pessoa vai lá, altera alguma coisinha e faz um aditivo de patente. E aí, esse aditivo e essa patente acaba indo para outra pessoa. Tá? Então, a patente, muitas vezes, ela tem que ser muito bem escrita, detalhada, e às vezes ela é bem específica. Então, em muitos momentos, você tem o direito da patente, você consegue se proteger, só que às vezes a pessoa muda alguma coisinha e ela já não é mais a mesma coisa. Então, muitas empresas preferem não patentear, mas fazer apenas o sigilo. Um exemplo típico do sigilo é a Coca-Cola, né? A Coca-Cola tem os ingredientes que são sigilosos, né? Que ela nunca divulga, não é isso? Por quê? Por exemplo, se a Coca-Cola, a patente também tem um período, né? Que são de 20 anos. Se a Coca-Cola lá em 1890, quando ela começou a fazer a patente dela, né? A fazer o produto dela, Coca-Cola, né? Se ela tivesse patenteado, ia ter passado 20 anos, em 1915, por aí,
já teria entrado para quê? Domínio público, ok? Então teria passado o período de patente, teria passado para o domínio público. Hoje a gente tem um monte de empresa aí produzindo Coca-Cola. Mas como ela fez sigilo, ninguém consegue descobrir o que tem ali dentro da Coca-Cola. Tá? Então ela não patenteou Coca-Cola, vamos dizer assim. Então ela se mantém ali em sigilo, ok? Então mantém a marca em sigilo e a empresa, para ela é mais interessante do que fazer a patente, porque a patente você tem 20 anos de uso a partir do depósito. É um período que pode ser considerado relativamente curto. Para a Coca-Cola, a gente está aí, né? A empresa, uma potência, né? Talvez uma das maiores empresas mundiais. E para ela não importou a questão da patente. Tá? Então, a patente, se por um lado você protege, né? Você protege o seu invento, por outro, obriga vocês a divulgarem detalhadamente o invento de vocês. Tá? Então, nós temos três tipos de patente. Vamos falar do primeiro tipo de patente, que é o patente de invenção. É aquele que é um produto novo, tá? Então é uma atividade inventiva nova, tá? Veja bem, a patente não é uma ideia, ok? Ah, eu tive uma ideia, vou fazer assim. Não, a patente tem que ter alguma coisa concreta já produzida, porque vocês vão fazer um molde, vão fazer, vai ter um desenho industrial, vai ter alguma coisa que já funcione e já esteja atuando, tá? Então a patente, ela não pode ser, eu tive uma ideia, vai lá e patenteia. Não, não dá para fazer isso, tá? Você já tem que ter um desenho, você tem que trabalhar em cima da sua ideia, mostrar que tem já algum uso, tá? Bom, a patente de invenção é uma patente de produtos ou processos que atendam aos requisitos de inventividade, né? Atividade inventiva, ela é nova, não existe nada, né, no mundo, vamos dizer assim. Então é novidade e a aplicação industrial. Então não pode ser uma coisa da cabeça, eu vou lá e patentei. Não, tem que ter essas duas coisas aí. Então, inventividade e novidade. Tá? Sua validade é por 20 anos a partir da data de depósito. Tá? Então você fez o depósito, você já pode negociar sua patente. Tá? Você já pode fazer de tudo. Aí os 20 já começa a contar. Os 20 anos. Tá? Mas aí quando vocês forem divulgarem para uma empresa, aí vocês façam uma carta de sigilo, porque ainda não saiu no INPI, tá? Mas com a patente, desculpa, com a patente você já não precisa fazer a carta de sigilo, tá? Porque vocês já vão ter o depósito da patente, ok? Válido por 20 anos. Então, patente de invenção é o primeiro tipo. É a patente, vamos dizer assim, que vocês vão trazer algo novo, tá? Existe um modelo de utilidade. Tá? O que é o modelo de utilidade? É a invenção de um objeto prático, de uso prático, tá? Que também é suscetível à aplicação industrial, que apresente uma nova forma ou disposição. Então, por exemplo, na patente de invenção, eu inventei uma máquina para azeitona. Então, eu saí do nada, inventei a máquina e fiz a patente, patente de invenção. O modelo de utilidade, você já pode sair de alguma coisa que já existe. Então, por exemplo, eu inventei um novo aspirador. O aspirador já existe, a ideia aspirador. Mas você inventou um mecanismo diferente lá no aspirador, ok? Na verdade, não é nenhum mecanismo diferente. Você inventou um aspirador com um desenho, um sistema de aspiração diferente, tá? Ele é um aspirador, mas ele é uma coisa diferente de tudo que existe hoje. Então, modelo de utilidade, ok? Tem que ter o ato inventivo também, ok? Válido por 15 anos. Normalmente são coisas mais práticas do dia a dia, ok? Bom, e a gente tem um terceiro tipo de patente que é a aditividade de invenção. Esse já é, por exemplo, você tem lá o aspirador, mas você inventa um saquinho que recebe lá o pó, um saquinho que, sei lá, queima o pó, sei lá, ok? Ou um saquinho que ele aperta o pó ali todo, né, no fundo do saquinho, não sei, uma coisa diferente dentro do aspirador comercial que você tem hoje. Aí já é uma patente de invenção, adição de invenção, tá? Então é um aperfeiçoamento ou um desenvolvimento introduzido num objeto já existente, tá? Ok?
mesmo que ele é destituído de atividade inventiva, porém ainda dentro de um conceito inventivo. Então você tem lá o aspirador, tudo, só que dentro do aspirador você dá uma melhorada em alguma coisa dentro do aparelho. Então, adição de patente, tá? O certificado será acessório à patente que já é existente, ok? Validade também aí por 15 anos, tá? Então, você teria esses três tipos de patente. Então, seria a patente de invenção, o modelo de utilidade, que seria algo que existe, mas você faz um mecanismo diferente, tá? Então, o aspirador de um jeito, você faz um aspirador de outra forma, que usa um outro tipo de mecanismo, e você teria também aditividade. Você tem um aspirador, você adiciona alguma peça dentro desse aspirador, tá? Posso patentear a ideia? Não posso, tá? A lei de propriedade industrial exclui de proteção como invenção e como modelo de utilidade de ideias abstratas, atividades intelectuais, descobertas científicas, métodos ou inventos, tá? Que não possam ser industrializados. Então, aquilo que eu falei para vocês, é coisas que não podem. Patente, ela serve para a indústria. Por exemplo, a lei da a lei da evolução, lá do Charles Darwin. Você não tem como patentear, né? É uma lei, é uma teoria universal, não dá para patentear isso, tá? E não é industrializável, tá? Aí você pode fazer o quê? O direito autoral, tá? Então, por exemplo, a minha dissertação mesmo, ela virou um direito autoral. Vocês podem fazer isso com a dissertação de vocês. É muito interessante também. É um direito autoral. O que que é feito? Vocês vão pegar o texto de vocês, ok? Vocês vão pegar a dissertação, vocês vão mandar para a Biblioteca Nacional. E aí o que que acontece? Se puder ser publicado como um livro algum dia, se tivesse interesse de uma editora como livro, vocês têm o direito autoral sobre o trabalho de vocês, ok? E aí, se for gerar algum tipo de custo, vocês teriam o direito disso aí. Não é sempre que uma dissertação vai ter essa necessidade toda, né? Mas existe o direito autoral que vocês podem ter aí como uso, ok? Então, só que o direito autoral ele é feito aonde? Na Biblioteca Nacional. Tem vários escritórios, tá? Eu não sei se Cuiabá tem escritório da Biblioteca Nacional, mas vocês podem pedir também online hoje, né? Vocês entram no site da Biblioteca Nacional e faz o pedido, manda o arquivo. Eles têm algumas exigências lá, você paga uma taxa e ela fica. O que é legal é que ela fica arquivada lá na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro também. Então, se alguém quiser acessar na biblioteca, tem lá, ok? E se algum dia alguém quiser, gostei da tua dissertação e vou fazer um livro dela, tem que pagar o direito autoral para vocês. Vocês vão dizer se vocês querem publicar como livro ou não, ok? Então existe essa outra forma aí que são os direitos autorais. Aí sim, ideias, textos, um poema, ok? Direito autoral, uma música, tá? Vocês vão lá, vamos supor que tem algum artista aí na turma, alguma coisa assim. Eu desenvolvi uma música, vocês podem fazer isso aí e pode fazer o direito autoral. Quando eu fiz o direito autoral da minha dissertação, foi até engraçado que tinha o pessoal do J Quest estava lá em Belo Horizonte na época, né? Eu encontrei com eles no escritório de direitos autorais. Eles estavam com várias músicas para direitos autorais, ok? Então tem isso aí como direito autoral. Isso já faz muitos anos, né? Bom, então o que que não pode ser patenteado? Então técnicas cirúrgicas ou terapêuticas. O médico desenvolveu uma cirurgia para retirada de um linfoma no pulmão. Isso não tem como, tá? Isso aí direitos autorais. Não tem como você é, estar desenvolvendo outro tipo de. Não tem como você patentear isso. É uma técnica feita com a mão, com um bisturi, ou mesmo que tenha algum aparelho, mas é uma técnica que não tem como você proteger isso. Vamos dizer isso. Vamos dizer assim, tá? Planos, esquemas, técnicas comerciais. Então, por exemplo, eu vou ter uma técnica de vendas que dá dinheiro vendendo produtos. Então eu chego no comércio, num determinado escritório, eu falo disso, eu falo aquilo, tal, não pode, tá? Financiamentos,
sorteios, formas de sorteios, especulação, propaganda, você não pode fazer nada disso aí. Planos de assistência médica, por exemplo, a Unimed. A Unimed, os planos dela não tem como patentear, né? Se tivesse isso, o cara patenteava lá os planos da Unimed, não poderia mais ter planos de saúde, né? Seguros, nada disso pode ser feito. Obras de arte, músicas, aí esses aí já seriam, como eu falei para vocês, Biblioteca Nacional de Direitos Autorais, ok? Então, teorias, ideias abstratas, descobertas científicas, descobriu-se lá o homem de Neandertal, tá? Ah, fez a descoberta de algum tipo de fóssil. Ah, eu vou patentear. Não dá, você não vai comercializar isso, ok? Métodos matemáticos, tá? Então, tudo que não for industrializável, não pode ser feito em larga escala, não pode ser patenteado, ok? Outra coisa também, no Brasil, todo tipo de parte ou seres vivos naturais não pode, tá? Materiais biológicos encontrados na natureza você não pode patentear, tá? Ou isolou alguma coisa, inclusive genoma ou germoplasma também você não pode fazer patente disso, ok? O que o pessoal faz às vezes é patente da técnica, né? Ou quando faz a técnica de empilhamento de genes, aí eles fazem patente, né? Mas do genoma mesmo, né, não pode ser feito em qualquer organismo vivo, tá? Ou processo biológico de fermentação, ok? Você não pode fazer patente, né? Ah, eu vou patentear o fermento para pão. Não pode, né? É um organismo vivo que você não pode realizar esse tipo. Agora, por exemplo, se você desenvolver uma técnica que aumente a efetividade desses organismos, aí já pode ser patenteado, ok? Bom, então vamos lá. Como vocês devem então fazer esse pedido de patente? Então a patente é o instrumento correto para isso, tá? Então se vocês tiverem algo que vocês acharem que vocês podem industrializar, vocês vão fazer o quê? A patente, tá? Qual o órgão? INPI, tá? Então vocês vão fazer o depósito da patente, pagam as taxas, né, de patente, depósito e tal, não sei o quê. Vai passar por um crivo dentro do INPI, passa por áreas específicas. Então, dentro do INPI você tem várias áreas, ok? Então, por exemplo, a área de agronomia tem lá funcionários que vão analisar dentro do teu invento, se dentro dessa área de agronomia, se não tem nada semelhante, alguma coisa assim. Então, eles fazem toda uma análise. Se tem algo semelhante, se a tua patente não é igual a uma que já tem lá dentro, ok? Do INPI, se realmente é algo industrializável. Então eles fazem toda essa avaliação, ok? Quanto tempo isso demora? Normalmente demora em torno de 7 anos. Então você faz o depósito, depois de 7 anos ou 8 anos que você vai ter é, um resultado aí da tua patente, ok? Ou pelo menos já uma avaliação prévia dentro do NPI. A patente mesmo, carta patente, ela demora um pouquinho mais. Eu, por exemplo, eu tenho uma patente de uns tubetes que eu desenvolvi, biodegradáveis, que tive a ideia de fazer tubetes para mudas, tubetes e materiais para produção de muda a partir de ceras, né? Cera de carnaúba, embaúba, ceras em geral, né? Então que você colocava aquele tubete no solo, ele derreteria e a planta cresceria e então seria uma coisa biodegradável, né? É um trabalho que eu desenvolvi, né? E essa patente eu depositei em 2005 e ela saiu em 2017. Então se passaram, foram 15 anos, né? 12 anos até que saísse a carta patente em 2017. O período da patente contou, desde 2005 até 2000, vai ser até 2025, tá? Então, se uma empresa tiver interesse, ela vai me procurar, né? Então, e vai comprar essa patente, vamos dizer assim, os direitos autorais dessa patente. Essa patente foi junto com a FAPEMIG, lá de Minas, com a FAPEMIG, a UFLA, Universidade Federal de Lavras, e eu fui um dos inventores, aí, junto com outros 3 inventores que teve na patente. Outra coisa também interessante para a gente falar é quem são os inventores.
é interessante que vocês valorizem todo mundo para colocar como inventores na patente. Eu, no caso, foram 4 pessoas. Foi meu orientador, um co-orientador, eu e uma pessoa que me ajudou muito durante todo esse processo de patente. Ok? Então, é uma forma de você valorizar todo mundo que participou da patente. Ok? Então, essa patente saiu em 2017, a carta patente. Ok? Então, uma patente que a gente desenvolveu lá em 2002, 2003, começou o desenvolvimento dela. Ela, no caso, a gente até publicou antes, aí a gente teve que aproveitar o período de graça. Por quê? Porque hoje as universidades elas já estão tendo mais o conhecimento dessa parte de patente. Mas há 15, 20 anos atrás, essa parte de patente era muito menos desenvolvida. Tá? Então hoje, por exemplo, dentro da UFMT existe o Escritório de Inovação Tecnológica, o EIT. Eu acho que ele deve ter em torno de uns 10 ou 15 anos aqui na UFMT. A mesma coisa na UFLA também, tem lá o NIT, né, que é o laboratório também que faz essas avaliações, né, que fazia essas patentes, ok? Então, mas antes desse período não tinha nada. Então, por isso também que a gente tinha poucas patentes, era pouco divulgado. Hoje, dentro da universidade, é bastante divulgado isso, e a universidade dá um apoio, tá? Lógico que tem as limitações, por questão de pessoal, mas ela dá um apoio nessa publicação, né? Nessa patente. Eu até desenvolvi uma patente aqui com o FMT, ela demorou aí em torno de, vamos por aí, em torno de uns 6 meses mais ou menos, entre a escrita do trabalho, porque a gente teve que escrever todo o trabalho de novo, porque ele estava na forma de TCC e depois, na verdade, o TCC já foi também fechado. É interessante a gente falar isso também. Todo mundo que participou do TCC assinou um termo de sigilo, tá? E o TCC não foi divulgado, não foi para a biblioteca, até que saísse a patente, ok? E depois que a gente terminou de escrever, então o que demorou mais mesmo foi eu mesmo tive que escrever a patente, então como era um aluno de TCC, ele não tinha tanto interesse de fazer a patente, mas ele entrou como autor na patente, a gente valorizou ele, né? Mas aí eu tive que pegar o trabalho, converter para patente, então o que demorava mais era eu responder para eles lá, né? Mas existe uma fila e como são poucos funcionários, a gente sabe que o órgão público tem isso, né? Então, demorou aí em torno de uns. Acho que foi em torno de mais ou menos 6 meses para a gente fazer o depósito. Mas foi feito o depósito tranquilo, a universidade pagou as taxas e foi muito bom, né? Acabamos fazendo essa patente aí. Depois o INPI ele demora por quê? Porque também é um órgão muito esvaziado no Brasil. Tá? Então também seria interessante que o INPI também precisaria ter mais funcionários. Então você tem poucos funcionários ali dentro, então por isso que demora também para sair a carta patente. Em outros países a carta patente sai em 4 meses, é muito mais rápido, tá? Isso é uma coisa que muitas empresas acabam reclamando, que aqui no Brasil demora muito tempo para sair essa patente aí e, e realmente é bastante demorado todo esse processo, tá? Dentro também do NPI você tem que usar vários artifícios porque você tem que fazer o texto, tem toda a formatação deles porque eles também têm medo de alguém pegar uma patente dessa e divulgar, mesmo que seja dentro do órgão. Então tem vários meandros aí que a gente tem que seguir, tá? Que no dia a dia da patente acaba demorando um pouquinho mais. Então o INPI vai analisar, né? Então, quando vocês desenvolverem a patente de vocês, vocês vão pegar o trabalho e vão verificar, junto com o orientador de vocês, ou outras pessoas, né, que vocês tenham confiança, né? É importante sempre ter muita confiança em quem vocês vão estar divulgando essas patentes. Então, vocês vão olhar lá e vão falar assim: bom, é industrializável? É. Bom, então quem que eu vou confiar para saber se é ou não é? Tá? Se vocês forem divulgar para alguém, uma empresa, assinar termo de sigilo, responsabilizando pelo sigilo, ok? Bom, verificar. Bom, o meu trabalho realmente é patenteável. O que vocês vão fazer primeiro? Antes de fazer o depósito, vocês vão fazer uma busca prévia. Então vocês vão buscar em locais de depósito de patente internacional e nacional
Eu tive que fazer isso em 2019, né? Eu tive que buscar nos buscadores internacionais, né? Se não tinha já algum artigo, alguma coisa. O pessoal da UFMT também acaba ajudando, o pessoal do EIT, né? Eles acabam também, dentro disso aí, eles acabam verificando também se já também não tem uma patente. Então a primeira parte da tua patente se chama busca prévia. Então, previamente vocês vão buscar se não tem patentes anteriores, ok? Se tiver uma patente anterior muito parecida com a de vocês, vocês não vão poder realizar a patente, ok? Já está patenteado, vocês divulgam o trabalho de vocês e pronto, tá? Aí façam a publicação numa revista científica. Se não tiver alguma diferença, vocês vão realizar a patente, tá? Ou patente de invenção, ou acaba sendo um modelo de utilidade, por exemplo, ou um aditivo de patente também. Vocês têm que verificar bem isso aí para não perder também como um aditivo de patente, dentro desses 3 estilos de patente aí. Então faz a busca prévia, vão procurar no INPI mesmo aqui, vão buscar nos bancos de patente internacional, nacionais, vão buscar em revistas científicas se não tem nada. Então é uma busca bastante aprofundada. Eu, no período que eu tive fazendo essa patente aí, em torno de um mês você fica buscando, né, essas patentes aí. O que é interessante também é que essas buscas te ajudam depois, se tiver alguma patente semelhante, alguma coisa, vocês ajudam também na parte escrita. Porque na patente vocês também podem fazer tanto a citação de artigos, tá? Quanto a citação de patentes. Ok? Vocês colocam lá na frente da citação, na PI, ou modelo de utilidade MU, tá? Ou aditividade, o AD, né? Aditivo, né? Então, tem lá os termos certinho como vocês vão fazer essa patente. Ok? Então faz a busca prévia e essa busca já serve também para a parte escrita da patente. Bom, fizeram a busca prévia, viram que não tem nada muito semelhante ou não tem nada nesse sentido, o que vocês vão fazer então? Vocês vão fazer o depósito. Então vocês vão entrar no site do INPI e vão ter lá o linkzinho. Então no INPI tem vários links, né? Um deles é a patente, tem a marca também que eu vou falar um pouquinho, tem o desenho industrial. O desenho industrial, vamos supor, vocês fizeram um desenho diferente de uma máquina, reduz o tamanho de uma máquina, tá? Então, por exemplo, meu pai ele tinha uma fábrica de limas e grosas. Então tinha, por exemplo, as máquinas que faziam tinha os tornos, tá? Vamos supor que tinha um torno lá, que é o torno que é vendido no Brasil todo. Aí vocês desenvolveram um desenho diferente de um outro tipo de torno. Pode entrar como desenho industrial. Uma indicação geográfica também tem no INPI. Tá? Vamos supor que vocês vão num local, vocês descobriram uma cachoeira nova no meio da Amazônia. Indicação geográfica. Programas de computador também pode ser feito. Topografia, vocês podem colocar ali, tá? Tem a parte de transferência de tecnologia, quando vocês vão vender, tem um linkzinho lá, vocês vão estar negociando a patente de vocês. E tem a parte das informações tecnológicas de patente. E tem também no site do INPI a revista do INPI, que é onde sai todas as patentes que são depositadas no Brasil, tá? Entraram no site, vão fazer essa busca, tá? Hoje o depósito de patente é todo online, você já não precisa mais ir no escritório lá no Rio de Janeiro ou mandar para outras sedes, né? Então, por exemplo, essa primeira patente que eu desenvolvi em 2005, nós íamos para Belo Horizonte, fomos para Belo Horizonte umas 5 ou 6 vezes, fomos tanto no escritório do INPI quanto da FAPEMIG que ajudava a gente, né? Tinha lá os consultores de patente, então tinha que mandar tudo, era tudo por papel. Hoje não, hoje é mais fácil, ok? Vocês façam vocês vão fazer a parte escrita e deposita tudo via online, tá? Mas pode ser feito também, caso vocês tenham interesse, pode ser feito por papel nos escritórios, tá? Então quem for fazer online entra no site, tá? E vão fazer o depósito da patente no INPI. Quando vocês fazem o depósito da patente no INPI, vai ser um depósito nacional,
tá? Então, para o Brasil. Se vocês podem fazer o depósito de patente também para outros países. Então, eu quero fazer nos Estados Unidos. Vocês vão buscar lá o órgão americano, tá? Tem uma Convenção de Roma de 1958, que fez toda essa parte legislativa de patentes, tá? Então, tudo que vocês quiserem saber é internacional. Só que aí depois cada país tem a sua própria lei, tá? Então, cada país vocês teriam que fazer, né? O país ou região que acaba tendo que depositar em cada país. Às vezes tem agora acordos internacionais, o Mercosul, você deposita uma patente aqui com o Mercosul, essa patente vale na Argentina, no Paraguai, no Uruguai. Então cada região tem lá os seus direitos autorais, né, que vocês podem estar utilizando aí, ok? Então, sempre lembrar que vocês vão estar depositando no Brasil, mas se vocês quiserem depositar nos Estados Unidos, tem lá, no Canadá, outros países vocês têm que fazer o depósito nos outros países, tá? Pedido equivalente aqui do Brasil. Bom, quais os direitos do detentor da patente, tá? Então, quando vocês fazem a patente, quais os direitos? É como eu falei para vocês já lá anteriormente no vídeo, né? O titular da patente tem o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de produzir ou colocar à venda, usar, importar produto objeto de patente ou processo de patente, tá? Então vocês vão ter esse direito durante esses 20 anos. Por isso que eu falei para vocês, algumas indústrias preferem ficar só com o sigilo do que ficar com a patente. Quando vocês negociarem a patente, aí terceiros vão poder ter o uso da sua patente, tá? Aí eles é que vão poder comercializar, né, diante da permissão que vocês tiverem dado, vão poder comercializar, importar, exportar, aí é isso aí, é o processo de comercialização da patente, tá? Essa parte de patente, então, acho que deve ter ficado bem claro para vocês, né? Então, o depósito, a comercialização da patente, ok? E nós vamos falar um pouquinho também da parte de marca, tá? A marca, pessoal, ela é uma proteção, mas aí já é proteção do quê? De um slogan que vocês tenham, aí já é mais comercial ainda, né? Do comércio de vocês. Então, vocês fazem marcas, tá? E vai ser, por exemplo, de logotipos ou de marcas. Por exemplo, a Coca-Cola, aquela forma de escrever Coca-Cola, né? Aquilo lá é uma marca. Você não pode copiar aquilo ali, entendeu? Vocês não, né? A palavra Coca-Cola escrita daquela forma é uma marca. Americanas, né? A forma que é escrito. Então você tem aí várias lojas, comércios, mas ela é protegida. Então se alguém for utilizar aquilo ali, ou a empresa não deixa, né? Ou ela te libera mediante um pagamento, alguma coisa assim. Então você tem a marca registrada, tá? Então o que é a marca? A marca é todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços, tá? Então um logotipo, vamos dizer assim, né? Um sinal que diferencia, né, aquele determinada empresa, visualmente perceptível, você percebe mesmo essas diferenças, que vai identificar ou distinguir a tua empresa. Então, por exemplo, o M do McDonald's é uma marca, vocês não podem colocar esse M. Até ocorre, né? Às vezes você andar na cidade de Sinop aqui, você vai ver lá um M em algum outro lugar e tal, mas é que o McDonald's não sabe disso, tá? Se algum dia o McDonald's pode requerer a retirada desses símbolos, né? Então, por exemplo, a General Electric, né? General Motors, a GM, né? Ou a General Electric tem aquele GE, né? Você não pode fazer aquilo lá e, pelo menos que eles saibam. Às vezes fica lá restrito a uma região, ninguém fica sabendo, tudo bem. Mas existe uma marca disso aí, ok? O M do McDonald's é um símbolo, é um sinal que identifica a empresa, ok? E aí ele é protegido pela marca, por lei, né? Pelo INPI também, tá? Então a marca registrada garante o seu uso ao proprietário, direito exclusivo no território nacional, tá? Em seu ramo de atividade. Então, por exemplo, também é muito restrito ao ramo. Vamos supor, se eu tiver um sanduíche e colocar o M do McDonald's, eu já não posso. Mas se eu tiver lá uma oficina mecânica que não tem nada a ver com o sanduíche, não vai prejudicar em nada o McDonald's, aí eu posso fazer, tá, a minha marca, tá? E a simples observação já agrega a identificação com aquela determinada empresa. Como eu falei para vocês, o GE,
a GM, a Ford, né, o Coca-Cola, McDonald's, tá? A marca registrada garante a propriedade e o uso exclusivo em todo o território nacional por até 10 anos, tá? E o titular deve mantê-la em uso e prorrogá-la sempre a cada 10 anos. Então, por exemplo, meu pai tinha uma empresa, né, de lima e grosa que chamava Lusa, Lusa Fábrica de Limas. Então, a cada 10 anos ele renovava aquela marca. Era um símbolo bem simplesinho, né, do L, né, era um triângulozinho, um L. Vocês vão ver aí nos slides também. Mas a cada 10 anos ele renovava aquilo, entendeu? Como que é feita a marca? Também entra lá no site do NPI, faz o registro, tá? E aí o